Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa apresentação, nós falaremos de forma teórica, mas também na prática, sobre o preenchimento de uma ata. Nós vamos ver alguns exemplos sobre como você deve preencher a sua ata de reuniões da CIPA. Para isso, nós vamos seguir algumas orientações gerais sobre redação. A primeira delas fala de clareza. O seu texto tem que ser simples, tem que ser entendível por qualquer pessoa que for ler esse documento hoje, daqui 1 ano ou daqui 10 anos. É preciso também ser objetivo, ir direto ao ponto. É o popular ser curto e grosso. Você registra o que tem que ser registrado. No caso aqui, os relatos das atividades da CIPA daquele mês e das decisões que a CIPA tomou. Lembrando que decisão da CIPA é uma sugestão para o empregador. Então, nós vamos diretamente para a atividade da apostila, onde temos, então, alguns exemplos de preenchimento da ata. Assim, nós estamos aqui com o nosso modelo de ata de reunião da CIPA aberto e precisamos lembrar que não existe um modelo padrão e engessado sobre como você deve fazer essa ata. A gente, porém, recomenda esses princípios que falamos anteriormente e vamos, então, aqui agora a alguns exemplos. Eu preciso, naturalmente, colocar a data, a empresa, o CNPJ, naturalmente também os participantes que vão assinar essa ata lá no final do documento. Porém, vamos nos concentrar na redação, no preenchimento desse documento. Vejamos o primeiro exemplo. O gerente de produção notificou que não pôde cumprir a exigência de instalação de antiderrapantes nas escadarias do escritório da produção, pois o orçamento já estava definido para o mês, mas está programado para o mês seguinte. Tudo que ocupar tempo da CIPA em um determinado mês deve ser registrado em ata, mesmo que não tenha terminado em um resultado positivo, ou terminado, nesse caso, em algo que ficou em aberto, deve ser registrado, porque é uma forma de demonstrar que a CIPA está, sim, trabalhando. Vejamos o exemplo de número 2. A responsável pelo setor de recursos humanos informou que foram instalados, no mês passado, os suportes ergonômicos para os pés e punhos do pessoal do escritório que trabalha em estação de computador e que precisa desses equipamentos. Então, diferentemente do primeiro exemplo, onde eu fiz um acompanhamento que ainda não deu certo, no segundo eu fiz um acompanhamento e deu certo. E é importante também registrar, porque a ata costuma às vezes ser um repositório de pendências, de problemas. Então, para quem vai olhar e só tem pendências, só tem problemas, acha que a CIPA pode não estar trabalhando. E é importante registrar os resultados positivos também. Na terceira, após várias conversas informais, notificamos formalmente o gerente da produção que ainda não se posicionou sobre o mau funcionamento do equipamento XYZ, um equipamento qualquer aí, e que compromete de forma iminente a segurança dos operadores. Então, eu registrei porque considerei isso daqui um caso mais grave e estou acompanhando. Quarto e último item aqui da nossa lista, ficou definido que a ginástica laboral será tratada na próxima reunião. Veja que eu tenho uma modificação de pauta, de planejamento, visto que o assunto não é de risco grave e iminente, e o tempo desse debate, então, foi substituído pelo debate do item 3 acima, que tem destacada prioridade. Então, eu posso fazer um planejamento para minhas reuniões e, eventualmente, um planejamento não é algo concreto, ele pode e deve ser modificado conforme a necessidade assim exigir. E tudo isso deve ser colocado em ata, registrado em ata, de uma maneira simples, como você vê aqui. De forma geral, uma ata não precisa mais do que uma página de conteúdo. Você deve evitar, por exemplo, redações rebuscadas, formalismos antigos, como expressões do tipo convidamos o senhor, excelentíssimo Excelsior, ou como a gente disse, colocar a data por extenso, no caso aqui hoje, dia 2 de junho de 2022, coisas que não se aplicam mais às formas de ata atual. Então busque eficiência na sua ata, com clareza, com objetividade e registre todas as atividades que forem pertinentes à CIPA. Obrigado mais uma vez por sua paciência, presença e oportunidade. Obrigado por nos assistir e até a próxima apresentação.